Cheguei, meu povo! Vim fazer aquele resumão de Power Couple pra vocês. Ranking, prova. Com prova dos casais aí hoje, prometendo render uns bochichos, polêmicas. E jogo sujo? Será que temos sim ou não, gente? Thalira e Rafael são um casal Power. E olha só, eles vetaram Eike e Nath da prova dos casais. Gente, antes de mais nada, não esquece do like, de se inscrever e do hype, hein, que ajuda demais da conta, galera. Rumo aos 9 mil, aos 9 milhões de inscritos aí, gente. Então ficou assim, ó. Thalira e Rafa lá no topo. E lá no finalzinho, lá na rabeira, lá na pirambeira, ficaram Silvia e André com R$ 2.000 de saldo. E Silvia e André, né? O André praticamente jogou a toalha, galera. Vamos combinar. Será que a galera vai salvar ele? Merece ser salvo o André? Tem gente falando de salvar os dois da DR só para derrubar alguém do grupão. Vale a pena, gente? Sim ou não? Se a pessoa joga a toalha, independente do motivo, né? Deixa claro que não quer mais estar no jogo. Vale a pena manter? Isso está sendo frequente aí nos realities, né? Porque o público está votando por outros motivos. Agora já não está mais nem ligando muito para isso. Então, pode ser que sim, pode ser que a galera vote sim para salvarem Silvia e André, mesmo diante de tudo isso, tá? E aí temos a polêmica da Carol, né, já confabulando, inclusive ontem foi mostrado na edição, o André sendo bastante grosso com a Silvia. Muita gente não curtiu, não gostou disso não, hein? O rapaz ali, ó, ele tá com a coluna toda machucada, tá, gente? Chegou a não fazer a prova dos homens e ele tomou, segundo ele, 3 injeções. Chegou a mostrar lá os locais das injeções por conta das dores. Mas não é só isso, não. Ele estaria querendo deixar o programa justamente por questões do povo gostar mais da mulher dele do que dele, né? E deixar isso muito claro também. Então, o negócio está tenso pro lado da Silvia Catra e do André. Eita! Voltemos então a falar da Carol, que colocou o Domini na reta aí com uma estratégia. A ideia, porque o Domini é o segundo pior saldo do ciclo, né? Domini e Adriana. A ideia da Carol é, já que o André não quer mesmo, ele e Silvia perderem a prova dos casais e assim irem para a DR pelo pior saldo e aliás, pelo pior desempenho na prova dos casais e o Domini ir pelo pior saldo, tá? Mas isso tudo depende de outros fatores. Depende do Domini não ganhar a prova dos casais, por exemplo, né? Porque se o Domini ganhar, o Domini também fica imune, escapa. Depende aí se o André vai querer fazer essa jogada mesmo. Enfim, tem esses fatores. Mas a Carol correu para lançar essa estratégia e a produção chamou ela para dar o depoimento. Aquele depoimento que eles fazem de praxe, né? Com os casais ali diante do que está acontecendo na casa no momento, as brigas, as confabulações e tudo mais. Eu acho que o Carelli foi muito esperto, valorizou o assunto, porque sabia que isso ia render, tá, gente? Não é que é proibido, ela não foi chamada para levar uma bronca por ser proibido, né, querer perder a prova. Não, não existe isso. O jogo, ele permite que as pessoas não queiram fazer as provas, queiram desistir das provas, inclusive desistir do próprio jogo, tá? Isso tá dentro das regras, tá em aberto. Então ela não foi chamada para ser questionada, aliás, levar uma bronca sobre essa estratégia. E sim, para valorizar mesmo o assunto, para deixar muito claro que realmente a Carol é quem está por trás dessa ideia, né? É uma das que está por trás dessa ideia aí do André entregar a prova dos casais para o Domini e para a DR pelo saldo. Mas depois ela já tentou tirar o corpo fora, já não quer ser a culpada disso, tá? Deixou isso muito claro, eu já explico. Enquanto isso, a Gretchen tá confabulando contra a Thalira ali já somando alguns votinhos e na certeza que a Thalira vai ser
eliminada, tá? A Ana Paula com medo de ir pra DR. Aliás, a Ana Paula e Anthony venceram uma prova. Primeira vez na temporada. Que coisa, né? E aí a Ana Paula com medo de ser a mais votada, achando que a galera vai mirar nela de novo e no Anthony. A Gretchen já garantiu que não, porque eles querem tirar o casal Power e eles vão votar, sim, a maioria na Thalira e no Rafael, tá? Porque o casal Power não fica imune. Quem fica imune é o casal que vence a prova dos casais, tá? Então, sendo assim, Thalira e Rafael não ganhando a prova dos casais, óbvio, né? Eles acabam ficando livres para votação, tá, gente? E aí a Bia tem um momento lá fora que o grupão se reúne. Bia teme que a Thalira tire a Silvia, né, numa DR, a Silvia seja eliminada, a Thalira fique, mas a Gretchen, com seu grupo reunido ali, garantiu que a Silvia é uma mulher do povão, é engraçada, ao mesmo tempo é treteira, e, obviamente, se somar esses fatores, a Silvia já voltou da DR, tá? Considerando isso a Gretchen, tá? E agora, eles não vão poder bater no peito e falar que não tem um grupão, né, gente? Porque, assim, 7, 8 votos numa pessoa só, num casal só, o que é isso? Não é confabulação, não é combinação? Alguns desses aí que estão combinando agora foram os que, né, acabaram criticando combinação de votos em algum momento. Então a hipocrisia reina em todos os lados, tá, gente? Não é só num lado só, não. Porque a Carol também confabulando do André perder a prova é uma combinação. É errado? Não. Tá dentro das regras? Tá. Pode fazer? Pode, mas não deixa de ser uma manipulação e uma combinação. E ela classificou isso nos outros como jogo sujo. Então, ela tem que olhar também para o próprio jogo e enxergar isso como uma jogada suja, já que ela acha que combinação é jogo sujo. Você tá entendendo como todos eles usam da hipocrisia em algum momento? É, gente, é jogo. E aí o André contou para a Thalira e para o Rafa que viu a organização ali da galera para votarem neles. E eles concluíram que vão votar na Thalira e no Rafael porque eles são casal power e porque eles vetaram o CEO Eike, né? Eles estão chamando de CEO, o dono da coisa toda ali, Eike, da prova dos casais, né? Que mexeram com Eike, acham que vão ser alvo por causa disso. Mas não, antes disso a Gretchen já estava confabulando votos na Thalira. Então aquela desculpa que a Gretchen pediu não zerou nada entre ela e a Thalira, tá, gente? Antes do Eike ser vetado da prova, a Gretchen já estava puxando uns votos na Thalira. Antes mesmo. Então, mas a Thalira agora tá achando que é por causa disso. Por causa do Eike. Tem um outro momento onde eles estão lá confabulando ainda a história da Silvia e do André perderem a prova dos casais. O Vitor tentando entender qual é que é a sequência da dinâmica, né? Quem vai primeiro, se é o pior saldo, se é quem perde a prova, quem senta no banquinho, como é que é a ordem ali que define. Ele achou que tinha um desempate, que alguém votava aí no fim o outro casal que ia, né? O segundo pior saldo. Não, aí a Carol explica como é que funcionam as coisas e o Domini passa por ali. E aí eles mudam de assunto, tá? Porque o assunto chegou. Mas, basicamente, ela continuou insistindo, a Carol, que não quer ser vista como manipuladora, tá? Como responsável por tirar a chance de alguém ter imunidade, que se o André achar que tem condições de fazer a prova, que tem que fazer mesmo. Enfim, e mais tarde ela fez ele verbalizar, né? Em outras palavras, ela praticamente manipulou ele a verbalizar que ela não tem nada a ver com isso, que a decisão é dele. Ele falou que a Carol não tá manipulando ele, que ele falava ali diante das câmeras que a Carol não ia manipular ele, nem a Silvia, que ele, que se ele quisesse, ele que por conta própria seria o responsável por perder a prova, tá, gente? Então, ele garantiu que não está sendo influenciado por Carol, o André. E o Everton, ele decidiu, sabe o quê? Que se for necessário para se safar, ele vota na Thalira e no Rafael para somar votos com o grupão. Ou seja, todos eles não sustentam, gente, em algum momento. Ele não vai sustentar aí contra o Vitor e a Rayane, tá? Votando na Thalira e no Rafael, ele joga fora aí. Aliás, ele encerra essa coisa com o Vitor e com a Rayane, pelo menos por hora. Não sustenta, não dá continuidade, tá? Porque o mais interessante é escapar.
Ué, ele não garantiu que o outro ia sair? Então ele poderia até sustentar, né? Ou ir para DR com o Vitor também, já que ele fala quem sai, quem fica. O Everton, né? Ele poderia sustentar, mas não. Bateu a água, não. Vai somar votos com o grupão, que ele tanto condena também, né? É, galera, é isso. O jogo tá vivo, tá vivíssimo e as pessoas estão jogando, estão manipulando, estão fazendo suas jogadas, tá? Precisa saber quem vai agradar mais o público, que é o principal, né, gente? Até aqui, ao meu ver, a Carol tá em alta. Tem muita gente torcendo por ela. Ela tá num momento muito bom do jogo, do reality, e tem muita torcida. Mas o outro lado também tem torcida. Isso é bom, porque a gente tem muito jogo pela frente. E eu acredito que vai dar uma briga boa aí ainda nesse Power Couple, né? No sentido de torcidas, do público interagir aí com o jogo. O público sendo chamado para o jogo flui muito mais e é muito mais interessante. E é o que a gente gosta de ver, né? A movimentação não para. Tomara que não pare. Concordam? Deixa o like aí, meu povo lindo. Fica atento ao próximo resumão aqui no canal. Não esquece do Hypar, tá bom? Que ajuda demais da conta. O Hypar é importantíssimo, viu, gente? Contando sempre aqui com o apoio de vocês nos nossos resumos. Beleza, povo lindo? Eita, atrás de eita, gente. Tamo junto. Até mais. Valeu. Obrigada.